Deus seja louvado. É com grande alegria e temor a Deus que me coloco diante da sua santa palavra, para juntos meditarmos em um tema vital para a nossa jornada. Agradeço a Deus por esta oportunidade preciosa de compartilhar convosco aquilo que o Espírito Santo tem revelado em meu coração. Que não seja minha palavra, mas a palavra de Deus que resplandeça e traga edificação às nossas almas. Hoje, irmãos, quero convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Um versículo curto, mas de uma profundidade e importância imensuráveis. Vamos ler juntos com reverência. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmandade. Este versículo não é uma sugestão, não é um conselho opcional, é um mandamento. É uma ordem direta do nosso Deus, através do apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso e para nós, para cada um de nós, hoje. Paulo começa com uma proibição clara: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. O vinho em excesso leva à embriaguez, e a embriaguez, por sua vez, leva à perda de controle, à imprudência, à confusão. A pessoa embriagada é controlada por uma substância que o envergonha. Mas logo em seguida, ele nos dá a ordem divina, o verdadeiro caminho, mas enchei-vos do Espírito. Veja o contraste maravilhoso. Em vez de sermos controlados por algo que nos rebaixa e nos leva à contenda, à vergonha, somos chamados a ser controlados, guiados, influenciados e preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. A ordem está contínua. Não é sejam cheios uma única vez, mas estejam continuamente se enchendo. É um processo diário, constante. Não é um evento do passado, mas uma realidade para o ontem, para o presente e o futuro. Glória a Jesus. Para entendermos o que significa ser cheio do Espírito, precisamos voltar ao início, ao nascimento da igreja. Vamos meditar no livro de Atos, capítulo 2. Jesus havia prometido aos seus discípulos que não os deixaria órfãos. Ele disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E aqueles 120 irmãos e irmãs, obedientes, perseveraram em oração no cenáculo. Eles não sabiam exatamente como seria, mas confiaram na promessa. E o que aconteceu? Atos 2, versículo 4, nos dá um testemunho poderoso. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras linguagens, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, ali não foi uma emoção passageira, foi uma transformação. Homens que antes eram medrosos, que haviam se escondido com as portas trancadas por medo dos judeus, agora estavam cheios de uma ousadia divina. Pedro, que negara a Cristo 3 vezes, levanta-se e prega com tal poder e autoridade que quase 3.000 almas se convertem naquele dia. O que mudou? A mesma pessoa, o mesmo Pedro, mas agora ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito lhe deu poder, palavras, intrepidez. Aquele enchimento não foi apenas para falar na linguagem, mas para testemunhar de Cristo com poder e eficácia. Isso nos mostra que ser cheio do Espírito não é apenas para nosso deleite pessoal, mas para nos capacitar para a obra de Deus. É para nos dar a coragem de viver e pregar o Evangelho em um mundo que é hostil à palavra de Deus. A pergunta que fica em nosso coração é: cooperador, essa experiência foi apenas para os apóstolos? Como eu, hoje, posso viver essa realidade de ser cheio do Espírito? A palavra de Deus nos dá o caminho. Não é por meio de uma fórmula mágica, mas através de uma vida de dedicação e busca. Tudo começa com o desejo. Ninguém enche um copo que já está transbordando de outras coisas. Precisamos
nos esvaziar do nosso eu, do nosso orgulho, das coisas deste mundo. Jesus disse em João 7,37: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A primeira condição é ter sede. Você tem sede de Deus? Deseja mais da sua presença do que qualquer outra coisa? É preciso haver um anseio profundo em nossa alma. Lembrem-se do cenáculo. Eles estavam perseverando unânimes em oração e súplicas. A busca pelo enchimento do Espírito requer perseverança. Não é uma oração de 5 minutos feita de qualquer maneira. É uma busca constante, um clamor que brota do coração. Jesus mesmo nos ensinou em Lucas 11:13: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? A promessa é para quem pede. Em Atos 5:32, Pedro faz uma declaração fundamental: o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A obediência não é uma opção, é uma condição. Não podemos viver uma vida de pecado deliberado, de desobediência à palavra, e esperar que o Espírito Santo nos encha. Ele é o Espírito da verdade. Ele habita em um coração que ama e se esforça para obedecer à palavra de Deus. A santificação e o enchimento do Espírito andam de mãos dadas. Voltemos ao nosso texto base, em Efésios, logo após dizer: enchei-vos do Espírito. Paulo descreve o resultado. Versículo 19: falando entre vós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Um coração cheio do Espírito é um coração que louva. O louvor não é apenas um ato, é o transbordar de um coração grato. Quando começamos a agradecer a Deus por tudo, em vez de murmurar, abrimos espaço para que o Espírito nos preencha, amados. Quando uma árvore é boa, ela não precisa de uma placa em seu tronco dizendo: eu sou uma laranjeira. O que a identifica? O que testifica da sua natureza? São os seus frutos. As laranjas que brotam de seus galhos são a prova irrefutável de sua identidade. Da mesma forma, um servo de Deus, uma serva de Deus, quando verdadeiramente está andando na plenitude do Espírito Santo, não precisa anunciar a todos a sua espiritualidade, a sua própria vida, as suas atitudes, as suas palavras, as suas reações, o seu fruto, se tornam o testemunho mais eloquente e poderoso da presença de Deus que habita em seu interior. O enchimento do Espírito não é um fim em si mesmo. Não é uma medalha de honra espiritual para ostentarmos. É a capacitação divina para um propósito sublime: glorificar a Cristo através de uma vida transformada. E essa transformação se manifesta através do que o apóstolo Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito, chamou de o fruto do Espírito. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. A palavra de Deus nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Observem, irmãos, que a palavra não diz os frutos no plural, como se pudéssemos escolher um ou outro. Ela diz o fruto no singular. Isso nos ensina uma lição preciosa. Estas 9 virtudes são como os gomos de uma única laranja. Elas formam um todo coeso, um caráter cristão completo e equilibrado. Não se pode ter o verdadeiro amor divino sem a paz que excede todo o entendimento. Não se pode ter a alegria do Senhor sem a longanimidade para suportar as provações. Uma virtude sustenta outra, todas interligadas pela seiva do Espírito Santo que flui em nós. O primeiro e mais importante aspecto do fruto é o amor. E não é qualquer amor. É o amor divino, incondicional.
É o mesmo amor que fez com que Deus entregasse seu Filho unigênito por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Uma vida cheia do Espírito transborda desse amor. E como isso se manifesta na prática? Primeiramente, manifesta-se em nosso relacionamento com Deus. Começamos a amá-lo não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. O nosso culto, a nossa oração, a nossa obediência deixam de ser uma obrigação e se tornam uma resposta de amor a um Deus que nos amou primeiro. Em segundo lugar, e de forma desafiadora, manifesta-se nosso relacionamento com o próximo. Jesus nos deu o mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Uma irmandade cheia do Espírito é capacitada a amar o irmão que o ofendeu, a perdoar o que o feriu, a estender a mão àquele que o rejeitou. É o amor que não busca seus próprios interesses, que não se irrita facilmente, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13. Pensem no testemunho de Estevão. Em Atos capítulo 7, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Enquanto as pedras rasgavam sua carne, o que brotou de seu coração não foi ódio, mas amor. Sua oração final foi: Senhor, não lhes imputes este pecado. Que poder é este que capacita um homem a perdoar seus próprios assassinos no momento de sua morte? É o poder do Espírito Santo, derramando o amor de Deus em um coração rendido. Este é o fruto. A segunda semente desse fruto é a alegria. E novamente não é uma alegria qualquer. Não é a felicidade circunstancial que depende de tudo estar indo bem. A alegria do Espírito é uma alegria profunda, constante, que brota da nossa comunhão com Deus e da certeza da nossa salvação. É a alegria que Neemias mencionou. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Uma pessoa cheia do Espírito pode enfrentar a tribulação, a doença, a perda, mas no fundo de sua alma há uma fonte de alegria que não seca. Por quê? Porque a sua alegria não está fundamentada nas circunstâncias terrenas, mas na rocha eterna que é Cristo. Lembrem-se de Paulo e Silas em Filipos, conforme lemos em Atos 16. Eles foram açoitados, suas costas sangravam e foram lançados na prisão, com os pés presos em um tronco. Humanamente falando, era um cenário de desespero, de dor, de humilhação. Qual seria a nossa reação? Murmuração, talvez? Revolta? Mas o que a palavra nos diz? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De onde vinha aquela alegria para cantar em meio à dor? Vinha de um coração cheio do Espírito Santo. Eles sabiam que mesmo na prisão não estavam sozinhos. A presença de Deus era a sua alegria, a sua força. E aquela alegria foi um testemunho tão poderoso que abalou as estruturas da prisão e converteu o coração do carcereiro. Este é o fruto. A terceira semente desse fruto é a paz. Significa completude, bem-estar, segurança, tranquilidade da alma, independentemente do caos do mundo, irmãos. É a paz que Jesus prometeu em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Uma vida cheia do Espírito experimenta essa paz. É a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, como diz em Filipenses 4:7. Quando as tempestades da vida se levantam, quando as notícias são ruins, quando o futuro parece incerto, o Espírito Santo sussurra em nossa alma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pensem no testemunho do próprio Senhor Jesus no barco em meio à tempestade, como lemos em Marcos 4. Enquanto os discípulos, homens experientes do mar, estavam em pânico, gritando: Mestre, não se te dá que pereçamos?
Jesus dormia tranquilamente. Ele não estava alheio ao perigo, ele estava em perfeita paz, pois sabia quem era o seu Pai e qual era o seu poder. Quando ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, ele demonstrou que a sua paz tem autoridade sobre o caos. Quando estamos cheios do seu Espírito, essa mesma paz opera em nós. Podemos não acalmar a tempestade que vem contra nós, mas o Espírito Santo acalma a tempestade dentro de nós. Este é o fruto, aleluias! A longanimidade, a benignidade e a bondade. Essas três sementes estão ligadas e se manifestam em nossos relacionamentos. A longanimidade é a paciência estendida, é a capacidade de suportar as fraquezas e as ofensas dos outros por um longo tempo sem retaliar. É o caráter de Deus, que é longânimo e grande em misericórdia. Uma irmandade cheia do Espírito não explode com facilidade. Ela não guarda rancor, ela tem a capacidade de esperar, de sofrer o dano, de dar a outra face, porque o Espírito lhe dá um autocontrole divino. A benignidade é a gentileza, é a ausência de aspereza, é a disposição de ser amável e prestativo, mesmo com aqueles que não merecem. É o oposto da amargura e da grosseria. Uma irmandade cheia do Espírito tem palavras que edificam, um toque que conforta, um olhar que acolhe. A bondade e a benignidade em ação. É a integridade moral que se traduz em atos de generosidade e retidão. Não é apenas ser bonzinho, mas ser ativamente bom, buscando fazer o que é certo e justo aos olhos de Deus e dos homens. É a mão estendida para ajudar o necessitado, a palavra de verdade dita em amor, a vida que reflete a santidade de Deus. Pensem no testemunho do próprio José do Egito, vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e lançado na prisão por anos. Ele tinha todos os motivos humanos para ser um homem amargurado, vingativo, cheio de ira, mas o que vemos? A Bíblia diz que o Senhor estava com José. O Espírito de Deus estava sobre ele. E quando ele finalmente reencontra seus irmãos, agora como governador do Egito, o que ele faz? Ele não se vinga, ele demonstra longanimidade, benignidade e bondade. Ele os perdoa, os sustenta e declara uma das frases mais profundas da Bíblia: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Essa capacidade de ver a mão de Deus até na maldade humana e responder com graça é o fruto do Espírito. Finalmente, temos os três últimas sementes desse fruto, que falam do nosso caráter interior e da nossa postura diante de Deus e da vida. A fé. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa fiel, fiel a Deus, fiel à sua palavra, fiel à sua família, fiel em seus compromissos. É alguém em quem se pode confiar, porque o seu sim é sim e o seu não é não. É um reflexo do caráter do nosso Deus, que é sempre fiel. A mansidão não é fraqueza, irmãos. Pelo contrário, é força sob controle. É a humildade de espírito que nos permite ser ensinados, submissos à vontade de Deus e gentis em nosso trato com os outros. Moisés foi chamado de o homem mais manso da terra, Números 12, verso 3, e ainda assim era um líder poderoso. O próprio Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão nos capacita a receber a correção, a não nos sentirmos donos da verdade e a tratar os outros com a mesma graça com que Deus nos trata. E por fim, a temperança, ou o domínio próprio. Esta é a semente que, de certa forma, une todos os outros. É a capacidade dada pelo Espírito de controlar nossa carne, nossas paixões, nossos impulsos, nossa língua. O apóstolo Paulo disse: mas esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27.
Uma vida cheia do Espírito não é uma vida descontrolada, guiada por emoções momentâneas. É uma vida disciplinada, equilibrada, onde o nosso espírito, guiado pelo Espírito Santo, governa sobre a carne. Pensem no testemunho de Daniel. Levado cativo para a Babilônia, um jovem em uma cultura pagã, cercado pelo luxo do rei e idolatria. O que ele faz? Daniel 1:8 diz: "E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia." Isso é temperança, é domínio próprio, é a decisão de se manter santo para Deus, mesmo quando o mundo inteiro ao seu redor está se corrompendo. E por causa dessa fidelidade, Deus honrou com sabedoria e poder. Este é o fruto. Amada Irmandade, como podemos ver, o fruto do Espírito é a própria vida de Cristo sendo formada em nós. É a evidência de que não estamos apenas frequentando uma igreja, mas que temos um relacionamento vivo, diário e santo com Deus vivo. A grande pergunta que cada um de nós deve fazer a si mesmo nessa noite é: este fruto está crescendo em minha vida? As pessoas ao meu redor, minha família, meus colegas de trabalho, meus irmãos na fé, conseguem ver em mim mais amor, mais alegria, mais paz, mais paciência? Se a resposta for não, ou não tanto quanto eu gostaria, não se desespere. Lembre-se do mandamento: enchei-vos do Espírito. A produção deste fruto não é resultado do nosso esforço próprio, mas da nossa rendição ao Espírito Santo. É Ele quem produz o fruto. A nossa parte é permanecer na videira, que é Cristo. É buscar, é ter sede, é obedecer. Que possamos sair daqui com o desejo renovado, uma fome e uma sede de sermos vasos cheios, transbordantes da presença de Deus, para que o mundo não veja nós, mas veja a Cristo em nós, para que a nossa vida seja um louvor contínuo, um testemunho vivo, um fruto doce e agradável para a glória do nosso grande Deus e Pai. Essa é a palavra Deus seja louvado. Juntos agradecemos a Deus com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai Celeste, no sagrado nome de Jesus, Teu Filho, ajoelhamos novamente aos Teus pés, em ato de agradecimento, por tudo quanto o Senhor fez para nós nesta tarde. Agradecendo por estar presente aqui neste culto, onde Tu abençoou, desde a abertura do serviço, no cantar do hino, na oração que concedeu, e muito mais Te agradecemos, Senhor, pela palavra que nos mandou nesta tarde. Falou conosco de várias maneiras, de várias formas, mostrando para nós toda a nossa condição e toda a bondade e misericórdia do Senhor. E tudo isso para nós nesta noite, nesta tarde, que o Senhor nunca se apartou de nós. Glória ao Teu nome, e que tudo está na Tua mão, e que tudo que escapou de nós, não escapou da Tua mão. Então, nesta tarde, nessa comunhão tão gostosa que estamos, nós vamos Te pedir, mostra para essa igreja nesta tarde, que Tu estás aqui junto de nós, que Tu estás dentro do nosso coração, e que nada está perdido para o Senhor. Glória ao nome do Eterno, e que todos que estão aqui, possamos voltar para nossa casa numa confiança. O Senhor suprirá toda a nossa necessidade, e aquilo que está difícil para nós, está fácil para o Senhor. Glória ao nome do Senhor, e que haveremos de glorificar o Teu santo nome, e verdadeiramente está tudo preparado para um dia que não está longe a volta do Senhor, para nós tomar posse da coroa da vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Então, Senhor, acrescenta a fé no nosso coração e enche essa igreja da comunhão e da certeza: eu vou cantar vitória no reino da glória de Deus. Assim nós Te agradecemos por tudo. Bendito é o nome do Senhor.
sairemos daqui fortalecidos e acertados. Bendito é o nome do Senhor. A nossa conta já foi paga, glória ao Senhor. Agora esperamos desfrutar a vida eterna. Te damos graça por tudo, no nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito e também eterno. Glória a Jesus. Glória ao Filho de Deus, aleluia, sim, eterno. Deus seja louvado. Amém.